Canal Futura me encomendou uma série especial sobre a pandemia da Covid-19. Então, direto aqui do meu home office, do meu isolamento social, eu vou entrar na internet, nas redes sociais, fazer videochamada com especialistas para avaliar temas como EAD, home office, máscaras. E nesse episódio de hoje, vou falar sobre a quarentena. Acompanhe comigo. Em 2020, quando a pandemia foi declarada, rapidamente um movimento pedindo para que as pessoas ficassem em casa para frear o avanço do vírus se espalhou pelo mundo todo. Slogans como "fica em casa" tomaram as redes sociais pedindo para todo mundo fazer quarentena. Quer dizer, para a população ficar em lockdown. Não, na verdade era distanciamento social, isolamento. Tudo isso, não... Enfim, pois é. Quarentena, lockdown, isolamento, distanciamento social são coisas diferentes. Mas calma, vamos tentar explicar. Um termo que todo mundo ouviu no início da pandemia foi quarentena. Diziam muito que a gente tinha que ficar de quarentena por algumas semanas para evitar o contágio do vírus. E na verdade não é bem assim. Quarentena é, de acordo com o Tesauro, que não é um bicho pré-histórico, é uma espécie de dicionário de termos técnicos, e o do Ministério da Saúde diz o seguinte: é o isolamento de indivíduos ou animais sadios pelo período máximo de incubação da doença, ou seja, pelo tempo entre o contato com o agente causador e a manifestação dos sintomas dessa doença. Fecha aspas. Basicamente, quem fica em quarentena são as pessoas infectadas, mas também as pessoas que tiveram contato com infectados. No caso do coronavírus, agora, o SARS-CoV-2, por exemplo, o Brasil retirou os brasileiros que estavam na cidade chinesa de Wuhan, o epicentro da doença lá na China, para que eles ficassem em quarentena aqui no nosso país e corressem assim menos riscos. Aqui, no caso, a quarentena para essas pessoas foi de 15 dias. Quarentena de 15 dias. Mas vamos lá, isso não foi inventado agora. A prática da quarentena vem de muito tempo atrás. Esse nome, inclusive, surgiu em Veneza, no século XIV, durante a pandemia da peste bubônica. A palavra servia para indicar o período que todos os barcos que chegavam ali na região precisavam ficar isolados antes que os passageiros e marinheiros pudessem desembarcar. Quanto tempo essas pessoas tinham que permanecer nas embarcações? 40 dias. Daí, então, quarentena. E a escolha por essa quantidade específica de dias não foi aleatória. Veneza copiou e ampliou o procedimento do porto de Ragusa, atualmente a cidade de Dubrovnik, na Croácia. Quem viu Game of Thrones conhece aí. O isolamento praticado naquela época era de 30 dias. O pessoal de Ragusa, lá na Croácia, aprendeu com a China antiga. Lá, os especialistas e médicos da época diziam que as crostas que eram retiradas das pessoas com varíola continuavam infectantes por um período de cerca de 40 dias. Como existiam muitas rotas de comércio entre a China e a Europa, esse conhecimento, essa observação se espalhou e se tornou aos poucos uma prática para evitar a propagação de doenças, evitando o contato entre infectados e potenciais infectados com pessoas saudáveis. Hoje em dia, o nome que foi criado em Veneza segue sendo usado para esse período em que as pessoas são isoladas para não infectarem as outras. E agora não tem mais relação com a quantidade de dias. O distanciamento social já é outra coisa. Aí é uma tática para controlar ou até mesmo para acabar com a propagação de doenças contagiosas. Num caso como o atual, onde a doença é transmitida pelo ar, separar as pessoas ou literalmente distanciá-las é uma das melhores formas de impedir a transmissão do vírus. Esse gráfico aqui mostra como o distanciamento social pode afetar uma pandemia como a do coronavírus. E como é que isso é implementado de verdade? Com a proibição de aglomerações e a paralisação de boa parte de atividades econômicas não essenciais. Então, barzinho, show, jogo de futebol, shopping center, restaurante, esquece. A população é aconselhada ao quê? Ficar em casa. O lockdown é o que a gente pode chamar de um degrau acima do distanciamento. O termo significa, traduzindo bem ao pé da letra, confinamento. As pessoas só podem sair para algo literalmente essencial. E a lei pode permitir até o uso de força policial para garantir que essas pessoas estejam de fato em lockdown, ou, em bom português, para garantir que elas estejam e permaneçam confinadas. No lockdown, você pode ter bloqueios de estradas, controle de trânsito para evitar a circulação de pessoas. Um policial pode te parar na rua para checar se você está mesmo indo só ao mercado comprar comida, por exemplo. Em Wuhan, na China, um lockdown desse tipo foi feito. E mesmo sendo a região onde a pandemia começou, a tática funcionou tão bem a ponto de, meses depois, eles já estarem fazendo um show lotado, galera sem máscara, oba-oba,
micareta chinesa. Sem grandes preocupações com o tal do coronavírus. O Vietnã, um país com mais de 100 milhões de habitantes, que não é lá uma potência mundial e que também não teve acesso à vacinação em massa direto, fez um lockdown severo, duro, até punindo quem não respeitava as restrições. E mesmo com o aumento que rolou em maio de 2021, depois de mais de um ano de pandemia e meses seguidos sem morte nenhuma, ainda continuaram sendo um dos países com os menores índices de casos por milhão de habitantes. A Nova Zelândia também partiu para o lockdown restrito e saiu da pandemia com apenas 20 mortes no país inteiro. Em junho de 2020, o mundo caminhava para 7 milhões de casos e meio milhão de mortes. E o campeonato de futebol neozelandês, o Neozelandão, já estava com jogos com torcida lotada. Bom, agora que a gente já sabe o que é quarentena, o que é distanciamento social e o que é o lockdown, vamos falar da aplicação ou falta de aplicação dessas práticas aqui no Brasil e como isso tem afetado diretamente as nossas vidas nessa pandemia. Essa foi uma das brincadeiras que a gente fez durante a pandemia para passar o tempo. Outra brincadeira é essa aqui que a Estela gosta muito, né, filha? Bota a água no prato. E aí a gente bota a pimenta aqui, que representa o que, filho? Coronavírus. E aí bota o dedo sem sabão no coronavírus. O que acontece? O coronavírus não vai embora. O coronavírus não vai embora. Filha, vai com sabão agora. Passa ele todo, lambuza de sabão. Aí vai, bota lá na água. E na verdade essa mágica nem é a analogia perfeita, né? Porque o sabão com a água não espanta o coronavírus. Ele na verdade quebra a molécula do vírus. Fica aí uma explicação básica, uma brincadeirinha que quem pode faz em casa para mostrar para os filhos a importância do sabão. Mas o que fez a galera que não tem esse privilégio? O que a galera que não pode fazer o isolamento social, como é que eles se viraram? Foi muito complicado trabalhar nessa situação, sabe? Mas eu tive que tomar diversas medidas de proteção dentro do meu táxi. Botei tela acrílica de proteção, eu tinha álcool em gel, eu abria todas as janelas. O início foi muito complicado e eu tive muito medo de contrair a doença. O meu medo maior era se eu levo essa doença para minha casa e acontece algo pior com meus familiares. E nesse período nós tivemos um pouco de receio e medo, né? Inclusive algumas pessoas médicas do prédio ficou doente, mas independente disso continuamos o nosso trabalho. Graças a Deus não ficamos doentes, procuramos nos preservar da melhor maneira possível e estamos trabalhando. O serviço no prédio não pode parar. A minha rotina, eu ficava no serviço e quando eu ia para casa, nas minhas folgas, eu também não saía de casa porque a preocupação era não pegar para não levar para os nossos idosos, né? Ali a gente tinha um cuidado maior, um cuidado em não receber as pessoas em casa, em não ficar pegando o elevador. Foram tempos bem difíceis e ainda são, né? Doutora Natália Pasternak, o isolamento social, o lockdown, quarentena, você acha que eles foram bem implementados, poderiam ter sido melhor comunicados para a população? Para você conseguir implementar medidas de restrição de mobilidade que dependem de comportamento humano, você precisa de uma boa comunicação. No Brasil, infelizmente, nós não tivemos nenhuma coisa nem outra. Então, logicamente, a nossa adesão a essas medidas foi feita de uma forma muito voluntária e implementada por tentativas de comunicação da mídia, de cientistas, mas nunca de uma maneira oficial. Como é que a gente consegue traçar um comparativo entre esses países que adotaram diferentes estratégias? É difícil comparar países de realidades, tamanhos completamente diferentes, mas o que a gente pode perceber é que os países que conseguiram efetivamente fazer um bom lockdown conseguiram sucesso no controle da pandemia mesmo antes de começar os seus programas de vacinação. Porque outros países que optaram por programas diferentes acabaram saindo prejudicados quando comparados com países semelhantes. Quando você compara a Suécia com outros países da Escandinávia, você percebe que a Suécia se saiu muito pior do que seus vizinhos. Então, daí você consegue começar a ter uma comparação mais justa. Você sabia que um hospital de quarentena já foi incendiado em Nova York? Em 1854, aconteceu um episódio chamado Quarantine War, ou seja, a Guerra da Quarentena, quando um hospital de quarentena em Nova York, nos Estados Unidos, foi incendiado pela população
exatamente na ilha onde hoje fica localizada a Estátua da Liberdade. Na época, mais de 5.000 pessoas tinham sido infectadas pela febre amarela. As autoridades então decidiram implementar algumas medidas para controlar melhor as doenças infecciosas. Uma dessas medidas era justamente estipular um hospital de quarentena para onde seriam levados pacientes que estavam doentes. Acontece que essa localização na ilha, que na época não tinha ainda a Estátua da Liberdade, era um vilarejo onde as pessoas moravam, tinha pequenos comércios e tudo mais. Por conta do medo, da desinformação e até da falta de empatia com aquelas pessoas de fora que estavam chegando na sua cidade, grande parte da população se revoltou. Até que um dia a coisa explodiu. As pessoas se juntaram com tochas, foram até a porta do hospital, conseguiram invadir o local, rolou tiro, eles tiraram pelo menos os pacientes, colocaram do lado de fora e tacaram fogo em tudo. Uma situação que mistura preconceito, desinformação durante uma epidemia de uma doença altamente infecciosa e que, de certa forma, a gente pode fazer uma relação com situações parecidas que acontecem agora durante a pandemia da Covid-19. Vou aproveitar e ligar para o meu advogado, como de costume, para tirar algumas dúvidas legais a respeito do lockdown, isolamento social, distanciamento. Fala, doutor Marcelo. Esses grupos anti-lockdown que tem por aí, eles podem fazer essas ações de aglomeração, inclusive fazendo propaganda de algo que é um risco à saúde pública? Qualquer aglomeração em tempo de pandemia não é positiva e vai gerar um agravamento da situação sanitária local. E deixa eu dar uma lida aqui para você. Artigo 268. Infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Ou seja, qualquer tipo de aglomeração é só utilizar o dispositivo legal para coibir. E um governante que não implementa medidas de distanciamento social? É importante até a gente destacar uma declaração do ex-ministro do Supremo, ministro Aires Brito, onde o ministro fala que toda conduta imprópria de um governante durante a pandemia do Covid-19 pode gerar crime de responsabilidade, inclusive para a decretação de um impeachment. Por exemplo, a gente tem um grande sucesso de medida de lockdown realizada por um governante brasileiro, que é o prefeito Edinho de Araraquara. Houve uma grande queda do índice de casos e do índice de morte, comprovando que essa medida traz benefícios e sucessos no combate à pandemia. Eu digo que o lockdown não é um processo decisório do prefeito, né? É uma imposição da realidade. Nós tivemos um crescimento importante na média móvel de contaminação diária, olhamos para tudo que tinha acontecido em Manaus e nós não tivemos dúvidas, né? Definimos que nós iríamos restringir tudo aquilo que gerava aglomeração. Foi um remédio amargo, mas que nos ajudou a combater, né, a doença do colapso do sistema de saúde. Quais foram os desafios mesmo a partir do momento que você tomou essa decisão? Nós divulgamos diariamente o número de contaminados, ocupação de leitos de enfermaria, leitos de UTI. Então, essa política de transparência em relação à pandemia, ela foi muito importante, porque quando nós precisamos tomar as medidas mais duras de isolamento social, a cidade vinha construindo opinião que seria necessário, né? Porque quando você divulga, você vai construindo a opinião na sociedade, né? As you can imagine, working on a COVID unit is very difficult to avoid direct exposure to the virus. I was very fortunate to have a reliable supply of personal protective equipment in my hospital, and I know everyone wasn't that lucky. The most important thing is the patients were alone and scared in an isolation unit, and I was able to serve as one of the human contacts for them in their time of need. This let me focus on the difference I was making for my patients with the new scary disease while working on the COVID unit instead of my anxiety.